pessoal, eu me chamo Patrícia Mosco, sou médica veterinária e já atuo na nefrologia desde 2008. Hoje, o tema é cistocentese, um assunto que nunca sai de moda. A cistocentese é o procedimento de punção da bexiga para obtenção de amostra de urina. E esse procedimento é considerado um procedimento invasivo. Por isso, é importante que a gente tenha em mente não só os materiais necessários, mas o conhecimento básico essencial para a realização de um procedimento seguro. A amostra de urina obtida, ela pode ser encaminhada para um laboratório para a realização de diversos tipos de análise. Mas a cistocentese, ela não necessariamente precisa ser feita somente para a obtenção de amostra. É possível também e absolutamente necessário o esvaziamento de uma bexiga muito repleta em um paciente com a uretra obstruída, de forma a reduzir a pressão intravesical e facilitar o procedimento de desobstrução uretral. A realização do procedimento guiado pelo ultrassom não é obrigatório, mas é extremamente valiosa para se evitar complicações. Falando em complicações, para que a gente diminua o risco delas acontecerem, é preciso ter conhecimento claro a respeito do funcionamento vesical e também de sua localização anatômica. Lembrem que a bexiga é um órgão musculoso e, composto de epitélio de transição, é capaz de se distender grandemente e também de se esvaziar. Essa bexiga vazia, via de regra, localiza-se na cavidade pélvica, o que dificulta o acesso e faz com que esse tecido fique mais amolecido, com menos tensão e dificulte a punção por meio da agulha e da seringa. Em contrapartida, uma bexiga repleta se insinua para dentro da cavidade abdominal, muitas vezes chegando até a região de mesoabdômen. E lá, com essa repressão e uma tensão maior, facilita-se então a punção e a obtenção de amostra, com menor risco de perfuração com laceração da parede. A bexiga é o órgão na região hipogástrica que está mais próximo da parede abdominal. É por isso que, quando em decúbito dorsal, esse é o primeiro órgão que a gente tem acesso. Logo abaixo está o útero nas fêmeas não castradas e em seguida as alças intestinais. Então, não há risco de punção de útero ou alça intestinal, justamente porque estes órgãos estão localizados dorsalmente à bexiga. O que a gente não pode esquecer é que nessa região dorsal da bexiga existem grandes vasos, e um dos principais dessa região é a artéria ilíaca. E uma vez que em pacientes com abdômen curtinho, magros e pequenos, existe o risco de transfixação da bexiga e a laceração ou mesmo punção desses grandes vasos, podendo levar, inclusive, a sangramentos e até quadros hemorrágicos. Quando você for realizar a cistocentese, é preciso palpar a bexiga e entender o seu tônus e localização. A partir do momento em que você entenda o posicionamento dela, lembre-se de inserir a sua agulha numa angulação de 45 graus com a pele do paciente, e sendo essa ponta da agulha direcionada em relação ao colo da bexiga. E por que isso é necessário? Porque a ponta da agulha pode lacerar a parede da bexiga quando você puxar, drenar o conteúdo interno e essa bexiga reduzir de tamanho. Então, quanto mais próximo do colo vesical estiver essa ponta, menor é o risco de laceração da parede da bexiga. A cistocentese, justamente por ser um procedimento invasivo, pode trazer para a gente, sim, complicações. As complicações mais comuns são contaminação de amostra com sangue,
o desenvolvimento de hematomas subcutâneos, a ruptura da bexiga com extravasamento de urina para a cavidade abdominal, levando ao uroperitônio, e uroperitônio de graus diferentes, sendo aqueles absolutamente benignos, com extravasamento de poucas gotas de urina, até lacerações grandes, com desenvolvimento de rupturas extensas da bexiga e uroperitônios importantes, mas também, não menos importante, a ruptura e punção de grandes vasos. E esses grandes vasos, localizados na região dorsal da bexiga, podem levar a grandes sangramentos, levando inclusive ao risco de instabilidade hemodinâmica. Esse paciente que apresentar instabilidade hemodinâmica deve ser tratado de forma emergencial. Não necessariamente a correção cirúrgica se faz necessária, mas sim a intervenção, e muitas vezes até com transfusão de sangue total, pode se fazer necessária. Felizmente, essas complicações elas não são comuns. Estão estimadas em torno de 0,5%. Mas veja, pessoal, se não forem tomados os cuidados necessários, aumenta-se o risco destas complicações acontecerem. E sabe quais são as características do paciente ou da situação que aumentam o risco de complicações? A primeira delas, paciente que não é dócil ou não é gentil ao manuseio. Aquele paciente agitado aumenta muito o risco de desenvolvimento de complicações. O segundo ponto, a contenção feita da maneira incorreta, ou pelo tutor ou por pessoas da área, mas ainda inexperientes. Terceiro ponto, quanto maior o comprimento da agulha, maior é o risco de complicações. Quarto ponto, fazer a cistocentese às cegas, sem estar ecoguiado, e por isso, podendo eventualmente transfixar a bexiga, acessar útero contaminado, alça intestinal ou mesmo grandes vasos. A não localização da bexiga, a não visualização de repressão suficiente e a insistência de punções repetidas, especialmente em bexigas com média e baixa repressão. Todos esses fatores aumentam o risco desse procedimento. Então, preste atenção: existem vários fatores que podem ser controlados por nós para aumentar a segurança desse procedimento. O primeiro deles, a realização desse procedimento guiado pelo ultrassom. O segundo, este paciente precisa ter um temperamento de acordo com a facilidade de punção do abdômen. Terceiro, ele deve ser contido por pessoas experientes. Quarto, use a agulha mais curta possível para se acessar a bexiga. E quinto, prepare tudo para ser o mais certeiro possível, porque se você acertar de primeira e não precisar repetir o procedimento, menor é a chance de risco.
existe realmente necessidade de coleta de urina para as análises de urina obrigatoriamente feita por cistocentese? Depende. Depende do que você espera com esse exame. A cistocentese não é um procedimento obrigatório para a obtenção de amostra de urina para a urinálise. Por que, via de regra, então, nós pedimos o exame de urina coletado por cistocentese? Porque desta forma nós conseguimos tirar todas as células que possam eventualmente estar presentes na região de trato urogenital e também de uretra. Nessa região é comum termos células de defesa e a ascensão de bactérias, que são lavadas sempre com um jato de urina. E por isso a micção constante é uma forma de prevenção e proteção do trato urinário. Então, quando a coleta por cistocentese é bem indicada? Quando, via de regra, eu preciso de amostra para cultura de urina e para avaliação de perda de proteína urinária. Agora, se o teu objetivo é avaliar a presença de células de sangue, então este não é o melhor método. Via de regra, a obtenção de amostra por micção espontânea acaba sendo o método de eleição. E por quê? Porque geralmente a punção da bexiga pode levar ao risco de punção de vasos sanguíneos, de pele, muscular, subcutâneo e da própria bexiga. E a incidência de hematúria nas coletas por cistocentese chega a 8%. Isso é considerado uma complicação benigna do procedimento. Se o teu objetivo é avaliar presença de micro-organismos, realizar a cultura ou mesmo investigar presença de proteínas na urina, sim, esse é o melhor método para a obtenção de uma amostra de alta qualidade. Contudo, se você quer avaliar hematúria, esse não pode ser o seu método de escolha, justamente porque existe um risco aumentado de sangramento iatrogênico. Todos esses dados foram extraídos de um artigo publicado em 2023 por uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. A gente vai deixar a referência bibliográfica para vocês e ele pode ser baixado gratuitamente na internet.